ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. 4. A única resposta. 9º parágrafo, na página 109. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino. Tendo ambos um guia para achá-lo e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca te desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. Podemos desenvolver as nossas capacidades para capacitar as coisas que me parece que são deste mundo, porque as coisas que vêm do céu não precisam de capacitação. Mas mesmo assim, ele diz, tu tens um guia que pode te ajudar a capacitar, a sair desta condição, né? Que você se coloca como acreditando dessa escravidão que não consegue sair. Então, ele nos deu o guia, mas quem comanda o guia somos nós. Então, nós é que temos que determinar para onde queremos ir, como queremos ir e o quanto queremos ir. Isso cabe a cada um de nós. Não há como o guia levar você aonde você não quer ir. Então, quando você decide plenamente, eu quero ir a tal lugar, o guia te leva. O guia te conduz. E aí você vai. Mas quando você não sabe, né? Um dia você diz, eu quero morrer. No outro dia você quase morre. Meu Deus, que susto, quase morri. Aí o guia não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir. E a nossa mente é muito dividida, porque ora nós estamos querendo alguma coisa do céu, e ora, que é mais horas, né? A gente quer as coisas do mundo. Tá? Para ir para o céu, não precisa nada. Você já tem o guia. Basta você dizer o que você quer. Porque o guia, se você disser, quero ir, ele te conduz. Você vai ser conduzido da melhor forma possível. Mas se você está sem saber o que você quer, e nossa mente é muito dividida, aí você acaba se achando nessa escravidão. Então o guia pode te ajudar a te tirar desta escravidão, que é falsa, das coisas do mundo. Da capacitação. Pois é, eu tinha que ter ficado lá o tempo todo desenvolvendo minhas capacidades para passar no final do ano. Não fiquei. Não capacitei capacidade nenhuma. Passei igual. No
No céu também é assim. Tá? Você não precisa desenvolver capacidade nenhuma, até porque lá não precisa, a gente já falou disso. Né? Lá a gente voa. A gente sai daqui voando já. Né? Nesse final de semana, aconteceu a nona, que é minha nona por integração, nona natural da Raquel. Aí nós fomos lá. Ela ia fazer 100 anos em novembro. E aí faleceu. Aí nós fomos lá. Aí o padre fez uma cerimônia muito bonita. Ele até puxou lá um texto do Antigo Testamento, que eu gostei muito, que ele disse, olha, os insensatos pensam que a morte é um castigo, mas é uma passagem, é uma libertação. E era um texto bonito do Antigo Testamento que eu queria até guardar, mas enfim, não sei. Se passou lá. E achei muito bonito. Depois ele fez aquela cerimônia lá, que eu acho que chama encomendar a alma, ou alguma coisa assim. E depois ele deu a bênção da alma, e aí ele disse, vou dar daqui mesmo, que estávamos lá na capela, a bênção do túmulo. Porque a gente benze o túmulo também, dá a bênção do túmulo. Né? Mas como eu não vou lá, para eu não ir lá, vou dar daqui mesmo. É a primeira vez que eu vejo o padre dar bênção à distância. Mas como no reiki se faz isso, eu digo, olha, o padre deve ter feito curso de reiki. Está com preguiça de ir lá no túmulo, diz que vai dar daqui mesmo, eu acredito que funciona, então funciona. E aí depois de encomendar a alma, tinha umas canções muito lindas, que se cantou uma música assim, tipo, segura na mão de Deus e vai! Né? E todo mundo cantava, né? Estava bem alegre, né? Segura na mão de Deus, solta tudo que tem e vai! Né? E não olha para trás e vai! Segura na mão de Deus e vai! Né? E aí eu vi a nona já fazendo assim, né? Levantando voo, né? Para cima, né? E aí quando ele deu, tudo foi para mandar para o céu, para mandar para cima, quando foi na bênção do túmulo, né? Ele disse assim, porque Deus ficou 3 dias no túmulo. Agora, ele não disse essa daí, mas disse, mas nós aqui, a gente não sabe quanto tempo vai ficar. Talvez até a volta do Cristo vai ficar lá no túmulo. Eu disse, não, vó, não ouve isso. Não, nona, põe as mãos nos ouvidos. Não escuta isso não, sai dessa prisão. Porque a mente é capaz de ouvir isso e acreditar que tem que ficar ali. Depois de fazer todo aquele show de segura na mão de Deus e vai, agora fica preso. Vê como é a escravidão, né? De uma crença contraditória, que às vezes a gente fala sem pensar. Né? Que a gente tem que desenvolver toda uma capacidade, e nós recebemos o guia, para sairmos daqui. Né? E aí, de repente, no final, para coroar, alguém diz, não, mas só que tu vai ficar no túmulo, sabe-se lá até quando? Até a volta do Cristo. Né? E aí, como é que fica isso? Né? É uma contradição. Mas as pessoas não se, com certeza, a pessoa não se dá conta disso. Porque fala, né? Aí chega a hora de dizer, pai, perdoa, porque não sabe o que está falando. Não sabe. Né? Não sabe o que está dizendo. E isso pode aprisionar a mente. Porque é a mente que vai, é a mente que fica presa. Né? Então não tinha fantasmas nos cemitérios, aquela coisa. Pode ser que tenha. São mentes que estão presas lá porque eu acho que tem que ficar aprisionadas, esperando Cristo para a ressurreição. Isto vai das nossas crenças. E o que ele diz aqui? Tudo que vem do céu não precisa de capacitação. Sai da escravidão que você acredita ou imagina que tem, porque não tem escravidão. Você pode sair. Uma outra coisa interessante também é que quando estávamos já diante do túmulo, lá já colocando o caixão,
né? Uma pessoa que estava do meu lado disse, pois é, a gente chega aqui com coisa alguma e sai com coisa nenhuma. A gente passa a vida inteira brigando para ter alguma coisa que não vale nada, que não tem valor nenhum. Então veja como são as coisas. Ontem chegou aqui uma pessoa que fazia uns 6 anos que não vinha, 5, 6 anos que não passava aqui. E ele fez o curso de milagres durante um bom tempo, depois ele saiu porque teve umas outras situações para resolver e acabou não vindo. Mas ele veio agradecer porque ele disse que o que ele conseguiu aqui é a base de tudo que ele está vivendo hoje, mesmo sem estar aqui presente. Que ele não desliga dos aprendizados que aqui teve. E ele disse, Jorge, fiz a melhor viagem do mundo, da minha vida. Eu digo, para onde tu foi? Com você, para o Egito e Índia. Eu digo, é mesmo, cara, por que de repente tu acha que é a melhor viagem do mundo? Porque só me caiu a ficha agora. Porque agora, depois daquela viagem, me convidaram para ir para a Turquia e Grécia, e eu fui. Né? Mas só que é assim. As pessoas disseram, não, vamos comprar uma passagem barata, porque aqui tem uma coisa barata, e aí foi. E aí ele disse, e daí eu me dei conta nessa viagem também que o dinheiro não vale nada. Isso não entendi. Jorge, porque a tua viagem, quando eu fui, as pessoas começaram a dizer para mim, eles não dizem para aqui, mas as pessoas disseram para mim assim, essa viagem do Jorge é muito cara, na internet tem viagem muito mais barata para o Egito e para a Índia. E ele disse, não, caro foi a viagem que eu fiz, que paguei menos. E aí eu me dei conta que o dinheiro não vale nada. Porque a viagem que as pessoas dizem que é cara foi a melhor viagem da minha vida. E a viagem barata foi a pior. E aí eu me dei conta que por dinheiro a gente se escraviza no que tem de pior. E não se liberta para o que tem de melhor. Falou na escravidão. Se eu não tenho, eu vou a pé para a Índia se eu quero. Mas se eu tenho, se a condição me é dada, por que é que eu não vou ficar num hotel melhor? Por que é que eu não vou, se eu tenho, se essa condição me é dada, por que é que eu não vou? Eu juntei essas duas situações, essa da visita desta pessoa, a nona, né, do que se presenciou ali. E juntei e disse, é mesmo, a gente fica brigando para ter mais coisa, para juntar mais coisa, mas as coisas são para nos ser úteis aqui e para o nosso aprendizado. Então, por que nós não dispomos das coisas para aproveitarmos melhor a nossa estadia aqui e utilizá-las para o nosso aprendizado? E aí, lá no velório da nona, uma pessoa sentou do meu lado, da família, e disse, e como você está, Jorge? Eu disse, estou na fila. E aí ela perguntou, na fila? Como assim? Aí eu apontei para a nona, na fila. Eu, você, todos estamos na fila, esperando a nossa vez da chamada. Ela deve ter regalado os olhos, não vi, mas a expressão foi... mas a gente sente, né? Eu disse, a coisa é que a gente não sabe a ordem da chamada, porque a nona foi professora. Né? Então ela chamava pela ordem alfabética. Lá em cima deve ser uma desordem, porque não é pela ordem alfabética, não é pela data de nascimento, não é pela idade, não é pela classe social. Não tem uma ordem definida. Isso é o caos, a gente não sabe quando vai ser chamado. Por amostragem. Estamos todos na fila. Né? Então, enquanto está na fila, passe bem. Esteja bem. Né? Aproveita. As condições que nos são dadas são para o nosso aprendizado. E o guia, nós que aqui estamos
nos foi dado, todos temos o guia, e este guia, sob nosso comando, ele vai levar-nos aonde precisar para que possamos capacitar, porque aqui precisa capacitar, capacitação. No céu, não. Então nós precisamos a capacitação para sair do impossível, daquilo que nos parece o impossível, que é sair dessa escravidão que o mundo nos impõe. E nós podemos estar libertos se nós não estivermos escravizados pelas coisas. Porque as coisas nos escravizam. E o guia nos liberta, porque ele mostra que você pode ter as coisas, pode utilizar as coisas e tudo que tem de melhor, mas não pode se escravizar pelas coisas. Senão você vai, deixa todas as coisas que deveriam ter sido úteis para o teu investimento no aprendizado e não aprendeu, porque não usou as coisas para aprender. Para o seu aprendizado, para capacitar-se a passar por essa barreira que nos parece impossível. Aquela pedra no caminho que a gente fala. O guia nos leva mais alto do que nós podemos perceber enquanto estamos nos arrastando pelo chão, tentando segurar as coisas e conquistar mais coisas. Então as coisas devem ser para a nossa libertação e não para a nossa escravidão. Elas devem nos servir e nós devemos utilizar este serviço para capacitar-nos a sair da escravidão das coisas e não permitir que as coisas nos mantenham escravizados. Isso nós temos que aprender a libertação. E se libertarmos na mente, estamos libertos. E o guia vai nos conduzir para isso. Mas não é o guia que determina, o único comandante é você. Em algum ponto desse livro nós vamos encontrar assim: aquele que busca a verdade não pode falhar. No lugar certo, na hora certa, no dia certo, ele e a verdade se encontrarão. A verdade contigo se encontrará. Algo assim, mais ou menos. Se nós temos essa vontade firme, porque ele diz, eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine. Mas você permite? O quanto? Porque ele diz, na medida em que eu permitir. E curado de quê? Da escravidão, que ele fala aqui. Da falta de capacitação, que ele fala nesse parágrafo. Porque o guia vai te capacitar a passar por cima da pedra. Mas você tem que confiar no guia. O guia é o Espírito Santo. Exatamente. Esse livro é a conexão com o guia, é o manual do guia. O guia é o Espírito Santo. Então, se você não consegue, eu queria conversar com o Espírito Santo, não sei como, lê o livro. Lê o livro. Se devote a estudar esse livro, nós juntos, enquanto estamos aqui, se nós dissemos, puxa vida, né? Sozinho a gente tem muita dificuldade para entender esse livro. São as centenas as pessoas que dizem, eu já li o livro. Tem uma situação que eu repito, porque achei bem marcante, que eu estava entrando aqui embaixo na livraria e tinha dois senhores na frente da loja conversando e um apontou para o livro e eu entrei na porta e parei para escutar, assim, né?
porque ele apontou para o livro e disse, esse livro aí, O Curso em Milagres, é uma obra-prima. Eu já o li 3 vezes, dizia ao outro que estava com ele. Mas não entendi ainda para que ele serve. Mas é uma obra-prima. Porque sozinho é difícil de entender. Então, no grupo, é o momento que nós temos que nos devotar a entender o que está acontecendo, o que nós estamos trabalhando agora. E é muito fácil de esquecer. Porque nós lemos o parágrafo uma vez, e daí não conectava a internet, e aí, enquanto a Raquel reiniciava o sistema, eu disse, vamos ler de novo, porque eu já esqueci tudo. Eu não esqueci do problema da internet. Porque esse parece maior, né? Mas o parágrafo já não lembro de mais nada. Em questão de minutos. Então, quando nós saímos lá fora, quando termina a nossa reunião, vai acontecer isto, porque o mundo, as questões do mundo parecem maiores do que a nossa vontade de levantar voo. E aí eu imaginei a nona levantando voo, assim, né, batendo as asinhas, né, que deve ter ganhado asas. E aí o padre disse, vai ficar no túmulo. E eu disse, fecha os ouvidos. E disse, mas aí se ela parar de fazer assim, ela cai. Aí ele disse, não escuta isso, vai voando, voa, voa, voa. Né? Voa feito uma ave. Né? Ave nona, né? Voa. E você sabe o que significa Ave Maria? Ninguém sabe? O que é ave? Não. Pois é, outro dia eu estava aqui numa meditação e me veio esse pensamento, Ave Maria, disse, mas o que é ave? Então, o que me ocorreu no momento, o que me veio na mente, como se fosse um raio de luz, foi assim, no Antigo Egito, tudo que vinha do céu era representado com asas. Tudo que ia para o céu era representado com asas. Todas as imagens que têm asas ou estão no nível do céu, ou estão indo, ou vêm de lá. Então, a Ave Maria. Quem tem asas são as aves. Então, quando se diz ave, como a minha mestra diz que as palavras têm um significado, mas ela me autorizou a ressignificar e reinterpretar palavras, e ressignificar palavras diz que isso é possível, né? Que tem uma palavra e você pode dar um novo significado para a palavra. Bom, se eu tive essa compreensão, o significado bom para a palavra ave, que é uma saudação, para mim é essa. Aquela que está no céu. Ave Maria. E eu achei de uma saudação muito significativa. Ave Maria. Porque as aves habitam o céu. Interessante, gostei muito desse significado da saudação ave. Você que é a receita que eu uso quando peço para mim ou para outrem. Então é assim, Pai, eu quero tal coisa. Então é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu estou querendo tal coisa. E seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Não a minha, se a minha vontade estiver em desacordo com a tua. Então como é que isso funciona? Eu lembrei de uma situação que eu estava em Belo Horizonte, no Jardim Zoológico com a Raquel.
E estava uma seca muito grande, porque lá tem época de seca e tem muitos incêndios até espontâneos que acontecem nos parques, quando tem época de seca. E estava muito calor e estava tudo muito seco. A grama estava seca. E os animais estavam sofrendo com a seca e as pessoas também. Aí, a girafa, nós fomos ver a girafa, e a girafa estava dentro da casinha dela. A casinha de girafa é uma graça, né? Porque ela bota a cabeça dentro da casinha, então é uma coisa assim, né? Sim, eu já vi. É, bem interessante. E ela estava lá no meio, lá. E quando a girafa nos viu, ela veio correndo até onde a gente estava. E eu sei que eu posso conversar com os animais e converso. Vocês também podem, experimentem conversar. Eles entendem você. E se você acredita que há uma comunicação além das palavras, que nós aprendemos a expressar com as palavras, nós estamos todos unidos em uma única mente, então é possível conversarmos. E aí eu disse, o que é girafa? Qual é o mal que te aflige? Né? Mais ou menos assim, né? E ela falou da seca. Está muito seco. E não tinha nenhuma previsão de chuva, eram umas 4 horas da tarde de um domingo bem quente. E de céu bem limpo. E eu disse, tá bom, eu vou conversar com o Papai do Céu. E conversei. Papai do Céu, a girafa está pedindo chuva. E se a nossa vontade estiver de acordo com a tua, se isto não vai causar nenhum dano de nenhuma espécie, a quem quer que seja, se for da tua vontade e não da nossa, então, se você achar que dá, com essas palavras simples, assim, enfim, para resumir, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O tempo começou a fechar, às 5 horas choveu, mas choveu, até não poder mais. Não tinha nenhuma previsão de chuva. Da onde veio a chuva, não sabe. Porque não tinha previsão de chuva para aquele mês. Então é assim, podes pedir? Pode, mas eu não sei. Por quê? Porque eu não vou fazer nenhum pedido por minha conta, porque eu peço chuva. Daí vem, daí o cara cai e morre afogado. Eu, hein? Ó, se tu achar que pode mandar chuva, tu manda. Porque eu não sei das consequências do meu pedido. Exatamente. Eu não sei se isso vai ser bem ou não. Então, pede assim, reza o Pai Nosso. No Pai Nosso, quando você interpretar essas palavras, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e não a minha, você pode pedir. E se você pedir o guia, você já ganhou. Você está aqui. Então, ele já está contigo e você já está com ele. Se você aceitar o guia, porque é você que tem que aceitar, é você que dá o comando, esse guia, ele não vai te ajudar a conseguir as coisas da terra. Mas ele vai te ajudar a sair da escravidão das coisas da terra. Isso não significa que você não possa tê-las e usufruí-las. Mais usufruir do que possuir. Porque para que possuir? Eu não quero possuir um hotel 5 estrelas. Eu quero usufruir dele. Eu não quero possuir um avião. Eu quero usufruir da possibilidade de ir de avião para onde eu quero. Para que eu tenho que possuir um avião? Então, ele vai te conduzir na direção aonde você vai conseguir a capacitação para sair
disso que nos escraviza, que são as coisas. Que aquela pessoa que estava do meu lado referiu. A gente passa a vida brigando por coisas, e para ter coisas, e para acumular coisas, e para juntar coisas, e a gente chega com coisa alguma e vai sem coisa nenhuma. Se isso já é uma certeza, que nós vamos e não vai coisa nenhuma, pois saiba que vocês também estão na fila. E não tem ordem de chamado. Tá? Então aproveitem o recreio. Façam da vida uma escola e da escola um recreio. Tem que trabalhar? Tem que fazer as coisas? Tem, mas não fiquem presos a essa escravidão. Acreditem na nossa oração, na nossa meditação. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine. Se você permitir que Ele te ensine, você já tem o guia. Agora você tem que permitir. Então você tem que fazer assim. Tá? E os milagres acontecem. E ontem, esse rapaz que veio aqui, que foi conosco no Egito em 2011, ele disse, tu não vai mais para o Egito, Jorge? Eu digo, de classe econômica, não. Ah, não vou mais. E ele disse, eu também não consigo mais viajar de classe econômica. É muito ruim. Então vai de primeira classe, você tem dinheiro para isso, eu sei que você tem. Aí ele disse, mas é caro. Eu não tenho dinheiro para pagar uma primeira classe. Mas de classe econômica eu não vou mais. Só se surgir uma promoção, assim, como aconteceu o ano passado, né, de primeira classe a preço de classe econômica. Eu cheguei em casa de noite e abri o e-mail. O que que tinha lá? Ontem? Ontem mesmo. Rapidinho. Eu tinha a promoção. Promoção de classe executiva a preço de classe econômica. E agora? Agora vamos. Mas e agora? Será que eu Disse, vou? ela que disse. Viu? Viu? Tá lá, meio. Agora eu olho para ele assustado. Porque o Espírito Santo acha que eu ainda não me libertei da escravidão. Porque essa libertação é na mente. Porque a gente acha que não pode. Que tem que ter capacidades, tem que capacitar nossas capacidades para conseguir, para alcançar aquilo que é impossível. Então minha mente ainda está bloqueada. Ave Maria, em inglês, é Holy Mary. É santa. Santa Maria. Santa, né? Então tem a ver com o ave, né? É assim, tem a Santa Maria e tem a Ave Maria. Santa Maria é Holy, que é santo, né? Então, mas a tradução do Ave Maria, da oração, é Holy Mary. Então eles não falam ave, falam santa. Porque nós falamos as duas coisas, Santa Maria e Ave Maria. Inclusive na oração, uma hora é Ave Maria e na outra é Santa Maria, né? Mas Ave Maria cheia de graça, depois Santa Maria. Mãe de Deus. Tem as duas formas de expressão aqui que nós temos. Né? Que a gente trabalha às vezes, que tu propões, elas encaixam, acho que geralmente com português, né? Porque o Deus, né? Tu comentaste que era dos Zeus, né? Da gente, né? A união da palavra, a união, abre asas, de, símbolo de mais, eus. É de eus, a união de todos os eus. Deus é a soma de eus. De mais eus. Porque daí eu fui comentar com um colega meu, né? Isso daí, ele falou assim, tá, mas em inglês que é God, o que tem a ver com
os erros, né? Mas quem é que diz que Deus é inglês? Agora acabou. Que eu saiba, Deus é brasileiro. Pois é. Então, como é que eles chamam a Ave O Papa é Maria? argentino. É. Lá no céu. A sua formosa opinião a respeito da tradução de Ave Maria para Santa Maria. Na verdade é assim, ó, Jorge. Holy não é só santo, é sagrado, né? Holy é sagrado. Quer dizer, é também santo, mas é sagrado, é alguma coisa sacralizada, né? Alguma coisa pura. Esse é o espectro da possibilidade da palavra holy, né? E o ave, ele era usado no Império Romano, né? Ave César, né? Então, no sentido de salve, né? César, ou grande César, ou infinita personalidade, né? Para César. Então, o ave em latim, né? Que é a tradução que foi feita do aramaico para o persa, né? E depois para o grego e depois para o latim, é que foi escolher a palavra ave nesse sentido de saudação a alguém que é o mais importante de todos, né? O que está no mais alto, no grau mais alto. Sagrado e, portanto, claro que voa. Pronto. E o que você gostou da minha tradução para passarinho? Adorei. Eu até botei aqui o coração, né? Cliquei o coração aqui, que eu ia encher de coraçãozinho na tela. Então tá bom, porque Muito assim bom, que me deu permissão para mexer com as palavras e os significados, né? E me concedeu a licença poética para fazer isso, né? Porque a palavra ela não tem um campo, né? Assim, delimitado, né? Ela tem uma área, né? Que ela vai abrangendo, ela vai se contaminando e se juntando com a outra, né? Com o sentido da outra. Então, o sentido de holy, né? Que você tem holiday, holy, né? Alguma coisa, é o sentido do sagrado. Né? E esse Ave Maria, né? Ou Santa Maria, é o sentido do sagrado. Então, tá dentro do mesmo campo, né? Como no Egito, que vem do céu, é representado com asas, para representar uma ave, o Espírito Santo é representado por uma ave. Né? Então, Ave Maria. Para mim, ficou muito bom. Se a Silvia me autorizar, ela que me autoriza, né? Até parece que eu sou tão importante assim. Você ia fazer do mesmo jeito, independente da minha autorização. Fazer do mesmo jeito é ótimo. Mas eu ia ficar na dúvida se poderia ou não. Mas quando você disse para mim há um tempo atrás que eu posso, agora eu tenho certeza que eu posso. Antes eu não sabia, eu estava cometendo uma gafe. Quando mexia com você as fala palavras. que você ia ficar em dúvida, e se ia usar, não usar, eu digo assim, sei, você se diz. Bom, eu não sei se eu ia fazer do mesmo jeito, mas suponhamos que eu iria fazer do mesmo jeito. Mas com você me endossando, se a Ave Maria não gostar da comparação, eu vou dizer foi a Silvia que disse que eu podia. Tá certo, tá certo. Então tá Mas, bom. Mas como eu também digo, seja feita a vossa vontade e não a minha, então eu não tenho nada a ver com isso e nem tu, né, Silvia? Porque a gente só faz a vontade do Pai. Né? Então tá tudo certo. Então está bem. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estás errado. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos a consciência da própria perfeição
e assim estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego, que pensa tê-lo afrontado. Tê-lo com o louco com letra maiúscula. Esse ajuda a esclarecer o outro. Ele diz assim: se os perfeitos precisassem de ajuda, isso é a mesma coisa que dizer que a perfeição está equivocada. Simples assim. Você é a criação perfeita de Deus. Se você acredita que precisa de ajuda, você está no equívoco. Mas Deus não interfere. Porque se Ele interferisse para ajudar suas criaturas perfeitas, é a mesma coisa que Ele determinar que a perfeição não está perfeita. Que a perfeição precisa de aperfeiçoamento, precisa de ajuda. Que algo que é perfeito está precisando de ajuda. Ele não vai interferir. Ele não interfere. Então ele diz também: pedi e receberei. Você tem o guia. O guia te leva a reconhecer a tua perfeição. E aquele que é perfeito não precisa de nada. Então se complementa aqui. Jorge, é a lembrança que temos, não sei se é temos ou sou, a potencialidade pura, né? Porque a nossa essência, ela está lá naquele nível do conhecimento que é da criação. Então, se nós temos essa potencialidade pura, é a perfeição que está falando aqui. Porque as pessoas dizem assim: como Deus permite? Como Deus permite que aconteça tal coisa? Explica aqui. Não é que Deus permite. Mas Ele não vai interferir, porque Ele sabe que você é a criação perfeita. Você é que permite que aconteça tal coisa, tal catástrofe, ou tal bloqueio, ou tal dificuldade. Você que acredita no impossível. O impossível é nada. O que ele diz no anterior? Que o guia vai te ajudar, capacitar você a superar aquilo que você acredita, a passar por aquela barreira que você acredita que é impossível. E ele diz: o impossível é nada. Que eu ouvi isso pela primeira vez no Egito também. O impossível é nada. E quando ele diz isso, ele diz: o impossível só seria se Deus acreditasse que a perfeição não é perfeita. Ele acredita tanto na perfeição que ele diz: você não precisa de ajuda, você já é a perfeição. É como acreditar que aquilo que tem tudo precisa de alguma coisa. Nós temos tudo, nós somos a perfeição, nós temos tudo. Mas nós não acreditamos nisso, porque achamos que é impossível a gente viajar num avião desse nível. Isso é impossível. Como a gente vê tudo com impossibilidade, a gente bloqueia. Até a possibilidade
de isso vir até nós. Então ele diz, eu te dei o guia. O guia está à tua disposição. Mas o comandante é você. Você tem que comandar. Então você tem que dizer, não, eu só vou se for de primeira classe. Se você tiver assim com o guia, como é que se faz assim com o guia, junto, né? Esses dois dedos juntinhos com o guia. Ele providencia. Ah, o Jorge que precisa de uma primeira classe. 3 horas depois eu fui para casa, estava lá, a mensagem. Eu não vi a hora que chegou, mas pode ser que foi a hora que eu pedi e receberei na hora. Então, o que é que nos impede? Então ele não diz que a gente não pode ter as coisas. Ele diz que nós mesmos nos bloqueamos. Então, pede o guia. O guia, se tiver algum bloqueio, que você mesmo que tem que desfazer, porque ele não vai desfazer. Você tem o poder de desfazer os teus bloqueios. Ele não desfaz para ti pela simples razão que ele te acredita perfeito. E que você tem tudo. Tudo já nos foi dado. Então aquele que já tem tudo, precisa de alguma coisa? Não. Aquele que já é perfeito, precisa de alguma coisa? Não. A criação a quem eu dei o poder ilimitado, tem algum limite para uma criação perfeita de Deus, como tu, como eu? Não. Então, se não tem limites para nada, eu mexo nas palavras. O Filho perfeito de Deus pode mexer nas palavras. Sim, sim, pode. Mas eu quero a tua concordância. Né? Porque milagres dependem de cooperação, é um dos princípios. Então eu não vou mexer nisso sozinho, só junto com a Cida. Pode mexer. É. Então é assim que as coisas funcionam. Tu vê até o milagre dessa passagem a preço de classe econômica, precisa de cooperação. A Alitalia tem que cooperar com o meu guia. Senão não sai a promoção. Em tudo está à nossa disposição. Agora vamos ler novamente, para ver se, que disse que era bom ler mais de uma vez, com mais uma leitura fecha. Estás em uma situação impossível, só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmo a consciência da própria perfeição. E assim, estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio em que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado. Então eu vou corrigir aqui quando ele diz Deus não interfere. Gostei mais da palavra original que está no livro, que Deus não afronta. Porque seria uma afronta Deus dizer que o que eu estou fazendo está errado. Ah, não, peraí. Você me criou perfeito, agora eu estou fazendo uma coisa, mesmo que seja errado, né? Você vai dizer que eu não tenho condições de fazer? E quem não tem condições de fazer é o ego. E é essa mensagem que ele manda para mim.
que isso é impossível, que eu não tenho condições, que eu preciso de ajuda. Né? Eu ouvi uma frase bem interessante na política esse ano, que diz assim: cria dificuldade para vender facilidades. Não tinha o desenho animado que dizia, é o lobo, é o lobo. Tinha, né? Então, o nosso desenho é assim, é o ego, é o ego. É o ego que diz isso. Né? Então, o ego que nos coloca nessa crença de que tem alguma coisa que é impossível. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade, que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade à premissa é uma lei da mente, e tudo que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que ele criou para ti, o que poderia ser senão medroso? Duvidarias da tua mente certa, que é o único lugar onde podes achar a sanidade que Deus te deu. Claro, no nível do ego é isso, né? Se eu comando, é porque eu me coloco numa posição acima, ou de desigualdade, ou em relação ao outro, seria nesse sentido? Eu também achei muito interessante esse trecho do parágrafo, de que quem comanda se coloca numa hierarquia e que o Espírito Santo não se coloca assim, né? Achei tão lindo isso. Vou pedir a Raquel para ler no primeiro capítulo do livro, e parece que é o segundo parágrafo. Então, é na página 7, eu acho que é o terceiro. O segundo ou o terceiro? Acho que é o terceiro. Sabe qual é que eu estou me referindo, Raquel? Sei. Terceiro da página 7. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem se reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor, porque é um irmão e à devoção se é devotado. É somente minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Esse parágrafo aí, eu achei que ele ajuda a explicar a questão da hierarquia. Que o Espírito Santo não comanda. Mas, de certa forma, tem uma outra forma de situação que se adequa melhor
a ideia do comando. Então ali ele diz, a reverência não se deve a mim, porque somos iguais. A reverência você guarda para quando estiver diante do Criador, que é o único que é maior. Porque é aquele que criou. Então, aquele que nos criou é o único que está acima, porque ele criou a todos iguais. Então, o Espírito Santo não comanda, porque comandar alguém que é considerado de uma ordem inferior, embora Pai, Filho e Espírito Santo sejam uma unidade, mas nós estamos, o Espírito Santo, da forma como nós percebemos, seria numa ordem inferior à do Pai, neste sentido, então ele não comanda porque ele considera a igualdade. Embora o Espírito Santo não seja de ordem nem inferior, nem superior, nem nós. Somos todos iguais perante Deus. Deus é que estaria então na ordem maior porque Ele é que nos criou. Se é assim, ao que a gente obedece? Então ele diz, o irmão mais velho merece o respeito pela sua maior experiência. Então nós estamos falando lá de irmão mais velho e aqui de guia, aonde estamos hoje, né? O irmão mais velho merece obediência também, não é? E merece amor. E merece a devoção se és devotado. Então, se você não se devota, você não tem direito à devoção. Eu só mereço a sua devoção porque eu me devoto a você. Eu só mereço o seu respeito pela maior experiência. Então, ele compara ao irmão mais velho para dizer que nós devemos ter respeito, obediência e amor, mas não reverência. Porque a reverência implica em desigualdade. E o Espírito Santo não nos vê como desigualdade, nos vê como os irmãos, e como irmãos todos merecemos amor. Assim sendo, na verdade não há uma hierarquia. Não há quem comanda. Por esta razão, no parágrafo anterior, ele disse, eu te dei o guia, mas o comandante é você. Neste sentido, você comanda, porque é do teu comando que o guia vai capacitar você. Mas aqui, como a Raquel bem nos lembrou, eu quero comandar porque estou no ego. O ego quer usurpar o comando. Então ele não deixa você comandar. Então, você é que comanda. E como você comanda? Permitindo. Eu serei curado na medida em que eu permitir. Então esse permitir assume o tom comandante. Você que comanda. Você que determina quando, quanto, de que forma, de que jeito você quer essa cura desta insanidade que faz você acreditar no impossível. Nesse sentido, o comando é bom, que ele não coloca desigualdade, mas quando ele imprime desigualdade, é o ego querendo comandar. Esse se coloca como supremo comandante e os seus, como se diria, se eu estou com a palavra certa, era vassalos, ou algo assim, né? Seus subordinados. Né? Então, neste sentido, o Espírito Santo não comanda. Porque comandar imprimiria desigualdade. E é tudo que o Espírito Santo
não quer que aconteça conosco, de aprender a desigualdade. Porque todo o trabalho espiritual é para nos darmos conta desta unidade. Se o Espírito Santo é o guia, e se eu sou o Filho, se eu me unir ao Espírito Santo, haverá unidade. Por isto que, se você vai na Igreja Católica, você vai ouvir o padre recitar em algum momento da missa, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sempre compreendi que a unidade, que fora do Espírito e do Pai, há desigualdade, porque não tem a unidade. A unidade, ela se realiza no Espírito Santo, que já está unido ao Pai. Então basta nós nos unirmos ao Espírito Santo, que é o guia. Agora não vejam o Espírito Santo como uma entidade separada de nós, porque não é. Porque quando você vai no Espírito, você alcança a unidade. E ele não comanda porque ele não vê desigualdade entre nós. Jesus não vê desigualdade entre nós. Quem poderia ver desigualdade entre nós? Não há desigualdade. Ele diz, não há nada que eu tenha que você não possa ter. E tudo que ele tem vem de Deus. E nós não. Ele diz, a diferença é que eu não tenho nada. E você está cheio de coisas aí. Essas coisas é que nos prendem ao mundo. As preocupações, as angústias, as ansiedades, o medo. Assim. 11, né? É. É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade a premissas é uma lei da mente e tudo o que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que ele criou para ti, o que poderias ser senão medroso? Duvidarias da tua mente certa, que é o único lugar onde podes achar a sanidade que Deus te deu? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.